Olá, sejam todas bem-vindas. Esse é o Conhecendo, autora empreendedora, e hoje estamos com Cláudia Castro. Cláudia, seja bem-vinda e já comece falando quem é Cláudia Castro, quem é a mulher que dá voz para fardados, clichês mafiosos, de tudo. Olá, gente, tudo bem? Prazer estar aqui, Mari, com você. Então, eu dou voz a tudo, né, gente? É CEO, é fardado, é mafioso, é médico, advogado, mas eu tenho uma quedinha aí por causa das minhas leitoras que adoram uma farda. Então, eu tenho até o título aí de Rainha dos Fardados, mas eu escrevo de todo mundo, assim, tudo que pede eu estou escrevendo. Mas os fardados têm um lugar especial no coração. Eu gosto de colocar lá o homem poderoso, todas as suas fraquezas escondidas, que os heróis são de carne e osso, né, gente? Mas conta um pouquinho mais de você, Cláudia. Quem é a mulher que escreve tudo isso? Suas características, seus gostos. Conta um pouquinho mais. Então, Arranca da bio e vem contar para amiga. Então, eu sou Cláudia Castro, na verdade eu me chamo Cláudia Aparecida Souza de Castro. O Castro do marido, eu sou de Patinga, mineira. Tenho dois filhos, um de 25, um de 18, meus xodós, sou mãezona mesmo, são Meu Deus, lindos. ele já tem 25, Cláudia. Agora sou eu que 25, estou me faz sentindo 26 em velha. junho, minha filha, estou ficando velha. Faz 26 em junho, já é jornalista, formado lá em SOS, na Federal, e o outro já está na faculdade também, fazendo ciência de computação. Eu sou casado, vai fazer 30 anos ano que vem. Esse ano faz Uau! 29, mas ano que vem farei outro casamento de 30 anos. Hoje me perguntaram qual que era a fórmula para casar 30 anos. Eu disse, ó, primeiro é propósito, né? Primeiro é você casar querendo estar casada. Porque é lógico que tem muitos desafios aí. Eu sou também assistente social, servidora pública municipal, trabalho na prefeitura da minha cidade há 23 anos, atendi por muitos anos mulher vítima de violência, a minha especialidade é atendimento em vítimas de violência, atendi mulheres vítimas de estupro por 4 anos, e sou escritora há 10 anos, esse ano eu vou fazer 11 anos de escrita em junho, na época da Bienal. Uau! Gente, eu vou estar na Bienal, que coisa linda. Cláudia, eu estou escutando e pensando assim, como que você consegue ser romântica lidando com tantas dores, né? Porque são dores de mulheres, não é qualquer Sim, dor, mas ainda é romântica, gente. Cláudia é super romântica. eu sou romântica. Eu vou fazer um cara mal, mas eu não consigo. Então, na verdade, sempre fui muito romântica, desde novinha, assim. Eu lembro que as minhas amigas gostavam das músicas do momento e eu gostava das músicas da minha mãe. Adorava ouvir com a minha mãe as músicas italianas. Meu pai gostava muito de música italiana, então eu vivia ouvindo com meu pai aquelas músicas italianas lá, raiz, lá antigas. Sempre muito romântica, adorava. Falava, gente, que eu namorava com Elvis Presley. Eu nem sabia que ele já tinha morrido, né? Tudo bem. Eu assisti os filmes assim, nossa, vou namorar com ele. Quando eu descobri que ele já era morto há muito tempo, eu fiquei But chocada. I can't help falling Falava, in gente, love como fica na with televisão e ele já you. morreu? E eu fui descobrir muito depois que ele já era morto há muito tempo. E eu sempre fui romântica, muito romântica. E, assim, atender mulher vítima de violência, acho que tem um pouco a ver com esse meu romantismo, porque eu acho que eu quero tanto que as mulheres encontrem aí seu príncipe, que eu acabo trabalhando com essas mulheres, porque muitas delas, elas atraem esse tipo de homem, né? E eu sou aquelas que ainda acho que há salvação para esses homens ainda. Eu acho que alguns ainda há Cláudia, salvação. você tem um romantismo maior do que isso. Eu Redenção sou para o romântica. Cafajeste. Na verdade, assim, eu tenho, a nossa profissão, a gente aprende muito a olhar a pessoa, né? A gente faz uma leitura da pessoa, então a gente acaba vendo que aquela pessoa que todo mundo pinta como um monstro, na verdade, ele não é só um monstro, né? Alguma coisa o levou até ali. Então, assim, não que a gente seja moça boazinha, eu tenho pavor desse título de moça boazinha. Por sinal, eu sou até bem brava, as pessoas acham até que eu sou policial, que eu sou advogada, menos assistente social, mas é porque a gente vê o ser humano como um todo, né? E a gente vê que até os vilões, eles têm um motivo para estar ali. Aí eu não estou falando de sociopatas, não, tá, gente? Psicopatas, eu não estou falando desse tipo de gente, não. Estou falando de pessoas Tudo normais. tem, tudo tem exceção. É aqueles que merecem a segunda É, chance e você é. acredita que eles merecem. Cláudia, conta para mim como que foi ou quando foi esse seu despertar para a escrita? Não quando você publicou a primeira vez, mas aquele que você viu que assim, nossa, você gosta de escrever, você tem dom, vai lá mais fundo.
Eu acho que desde criança, muito novinha, a minha mãe, apesar, eu sempre brinco muito com ela, porque a minha mãe, se ela tivesse tido oportunidade de estudar mais, ela ia ser uma profissional e tanto, porque a minha mãe alfabetizou eu e meus irmãos, mesmo sem ter tido, né, minha mãe fez o segundo ensino médio depois de adulta, já que a gente era grande, mas ela alfabetizou eu e meus irmãos, desde novinho, com 4 anos e pouco eu já estava lendo, e a minha mãe sempre gostou muito de ler para a gente. E eu tinha a mania de, às vezes, pegar uma revista, quando não sabia ler ainda, e contar a história do meu jeito. Eu ia vendo ali as fotografias e ia contando. Depois eu aprendi a ler com quase. Eu não tinha 5 anos ainda, acho que eu tinha uns 4 anos, 8 meses. E comecei a ler. Eu lembro que meu pai assinava a revista Veja, e dentro da revista Veja vinha aqueles carnezinhos para assinar. Sou velha, né? Sim. Então, uma pessoa experiente. Eu juntava aqueles carnezinhos e ficava brincando, que eram os meus livros, eu ia escrevendo por cima. Então, assim, desde muito nova, eu sempre gostei muito de fantasiar. Então, eu gostava de contar, eu brincava com as minhas amigas, eu fazia a peça, eu dirigia a peça, eu era a atriz principal da peça. E aí, com 10 anos, eu entrei no teatro da minha escola. Eles abriram, eu tinha uma professora de teatro, e ela abriu vaga para o grupo Quebra-Nozes. E eu já quis logo entrar, assim, já entrei no teatro. E aí, no teatro, nosso primeiro ano todo foi escrevendo, aprendendo a escrever roteiros. Então, assim, todas as peças que eu fiz no teatro foi escrita por nós. E aí, a primeira peça que nós escrevemos foi A Feia Adormecida. E, assim, eu brinco muito que eu não tinha nenhuma dificuldade para conseguir os papéis. Inês Isabela, que legal. A Feia Adormecida. E, assim, eu lembro que eu nunca tinha dificuldade para conseguir o papel de bruxa, porque todo mundo queria ser a princesa da peça e eu queria ser a bruxa. Então, assim, eu queria sempre ser a vilã, eu achava a vilã mais legal. Então, eu não tinha dificuldades, as minhas amigas todas disputavam a tapas, a princesa lá. E aí eu fiz 7 anos de teatro, e aí a coisa foi profissionalizando, participei de festival de teatro, fiz teatros mais sérios, fiz monólogos, então desde aí eu já escrevia. E aí, na escola, eu sempre, por exemplo, no sétimo ano, eu ganhei um concurso de redação, e aí eu ganhei um curso de inglês, então, assim, sempre escrevendo e salvando meus irmãos que odiavam escrever. Então, eu fazia o trabalho dos meus irmãos, Olha só. eu lia os Exclusive. livros, nunca gostaram. Eu lia os livros deles de escola para prova, eu lia, contava a história para eles, e aí eles me davam, às vezes, um bombom, um chocolate, eu subornava eles e lia os livros deles. E aí eu sempre escrevia para mim. Então, assim, eu tenho até hoje algumas agendas com tudo escrito, aqueles famosos diários. Eu escrevia Sim, no me diário, identifico muito. eu escrevia, eu tipo aquelas paixonites agudas, né, dos 13, 14 anos, eu escrevia nos diários e tudo, e aí sempre escrevendo na família. Aí teve a questão do meu pai, que faleceu no acidente de carro, eu era muito nova, eu tinha 17 anos na época, e eu comecei a escrever, tipo, cartas terapêuticas para mim mesma, eu ia escrevendo, às vezes eu escrevia xingando o motorista que causou o acidente, às vezes eu escrevia para o meu pai, falando que eu não conseguia falar, e isso sempre fui escrevendo. E nesse inteirinho, eu depois conheci meu marido, na faculdade era eu que fazia a maioria dos trabalhos escritos, o pessoal sempre eu corrigindo o trabalho de todo mundo. E aí casei, tive filhos, eu perdi o primeiro filho. Mais uma vez eu fiz uma carta terapêutica, dessa vez 9 páginas de carta, joguei a Olha carta só, depois no mar. as dores te ajudaram a escrever, Sim, sempre as dores. É tanto que o meu primeiro livro foi Vencendo a Dor, né? na dor. É, Olha só, é. para mim, pelo menos, abriu ali um. Explodiu minha mente agora. Faz todo sentido, hein, Cláudia? Sempre foi assim, o meu contato com a escrita sempre foi eu mesma falando comigo mesma ou com outra pessoa, que na verdade eu sempre fui uma pessoa muito popular, de conversar com todo mundo, de brincar com todo mundo, mas eu sempre fui uma pessoa de me doar. Eu nunca gostei de falar de mim para o outro, assim, dos meus problemas. Então, eu sempre era aquela pessoa que estava feliz, que resolvia os conflitos de todo mundo, que fazia a galera fazer as pazes, mas eu estava sempre, estou bem, porque eu nunca gostei de me expor muito, sempre muito desconfiada, assim, eu achava assim, se eu falar os meus problemas, as pessoas vão saber a minha fragilidade, não quero falar, né? E aí depois que meu pai morreu, eu coloquei na minha cabeça que se alguém descobrisse minha fragilidade, eu estava perdida, porque eu não tinha mais pai para me proteger, e por aí foi. Então, escrever era uma forma de eu falar para o mundo o que eu sentia, sem me colocar numa posição de fragilidade. E aí, eu comecei a escrever esse livro, Senador, eu acho que foi em 2008 ou 2009. Eu comecei a escrever esse num documento do Word, e depois eu guardei, deixei lá no computador guardadinho,
E aí, lá em 2014, eu não era uma pessoa que ficava no Facebook, que tinha, não tinha nada disso, rede social, comunidade de livro, clube de livro, nada disso. Nessa época, eu estava correndo, criando filho, trabalhando e sobrevivendo. E aí, quando foi 2014, eu descobri o Wattpad, que eu não conhecia, e não sei por que, eu falei, gente, vou colocar aquele livro lá. Eu fui lá, resgatei o arquivo de 2008, o nome era A Minha Dor, não era Vencedor, era A Minha Dor, e nesse arquivo eu falava muito desse acidente. Só que aí eu falei, gente, não quero fazer um livro biográfico. Eu vou construir uma história em cima desse acidente. E aí foi onde nasceu Vencendo a Dor. Só que no começo eu comecei no Wattpad aquela intenção de ser tipo o meu diário eletrônico, porque para falar bem a verdade, eu nem sabia a dimensão do Wattpad. Sendo muito honesta com você, eu, Você partiu ali tem a opção ali, dá para você é, cadastrar, criar, vou eu achei fazer. legal, eu falei, caramba, que legal, posso fazer um livro só para mim, a iludida, né? Ninguém vai ler, só eu. Comecei a fazer lá o livro no Wattpad, achando que era uma coisa, assim, totalmente diferente. E aí, de repente, eu levei um susto, assim, porque eu comecei a ver aquele monte de gente lendo e falando comigo, e começaram, quando eu criei esse livro no Wattpad, que eu criei a minha conta, eu coloquei o nome de Valentina Fernandes, porque naquela época, minha sobrinha tinha nascido há pouco tempo, eu estava encantada, aliás, eu sou encantada com a minha sobrinha, a única menina da família. Então, eu falei, vou colocar uma homenagem à minha sobrinha. Coloquei Valentina Fernandes e o personagem também chamava Valentina Fernandes, a personagem principal. E, assim, muito rápido, um monte de gente começou a ler, começou a falar comigo, me chamar de Valentina. E aí a coisa tomou um tamanho maior. Eu falei, acho que dá para escrever esse negócio. E aí, em 2016, eu coloquei o livro pela primeira vez na Amazon. Não sabia colocar, não sabia o que era a Amazon, não fazia nem ideia. Quem upou o meu Nossa, livro foi a minha revisora, foi a Carla Fernanda. Você tem uma ideia, a gente tinha assim, eu não sabia nem como controlar direito, ela foi me ensinando ali como é que era a Amazon, faz assim, faz assado, ela upava os livros em MOB ainda. Eu falo, que desgrama de arquivo MOB que é esse, gente? Depois, assim, eu falo, Mari, que quem começa a escrever hoje está no céu. Porque, assim, quando eu comecei a muito escrever, mais informação, né? Nossa, está muito mais acessível. eu ainda brinco com você, eu falar, eu queria um desafio em 2014, né? Eu falo sempre com você. Porque, assim, quebrei muito a cara. Não, gastei muito dinheiro à toa. Eu sou muito grata a Carla, a Carlinha, porque eu não quebrei mais a cara, porque a Carla, eu sempre ouvia muito a Carla, porque naquela época estava naquela febre de uma editora famosa, que dizia que era de Portugal, e pegava o livro da galera. E aí, Lembro, lembra, né? principalmente dos posts dos autores Isso, não vou totalmente falar. ali iludidos. Não vou falar o nome para ganhar processo, mas assim, mal comecei a escrever, já tem uns 3 meses que eu estava escrevendo, a editora já me procurou, falou que era maravilhosa, queria meu livro, e eu sempre muito desconfiada, né? Eu falo que esse lado mineiro, ele ajudou muito na minha escrita, porque assim, eu recebi propostas mirabolantes, e assim, nunca aceitava nenhuma. E a Carla falava, corre dessa, corre dessa, corre dessa. Tem várias editoras e que muitas colegas nossas entraram e que eu nunca entrei por causa da Carla. E aí eu fui até 2019, 20, ali só eu mesmo escrevendo independente, a coisa foi tomando uma proporção muito maior, e aí eu falei, gente, vou escrever mais. Continuei escrevendo quando foi 2020, na pandemia, que eu acho que virou a chave, que eu falei, não, agora eu quero trabalhar com isso. Até 2019 era um hobby que eu tinha sempre, todo dia. Eu escrevia. Olha, você já emendou a próxima pergunta, que é Eu essa. emendei, né? Quando foi a sua virada de chave que você falou, nossa, é isso que eu quero para a profissão, ou é isso que eu quero para a minha vida? Porque também tem autores que não querem só viver da escrita, gosta da profissão de graduação ou outro emprego que tem, mas quer também transformar a escrita em algo rendável, não só para diversão. Então, na verdade, eu acho que essa questão da escrita, ela surgiu na minha vida, acho não, tenho certeza, de me tornar uma profissional da escrita, muito porque eu cheguei no momento da minha profissão, eu falo até que foi uma transição de carreira ali em 2000 a transição mesmo foi 2019 para 2020, né? Eu falo que foi uma transição de carreira porque só o que eu fazia, parece até que é só fazer tanta coisa, mas atender ali aquelas pessoas dentro de um consultório não estava mais me fazendo vibrar, assim, não era mais uma coisa, não era mais uma coisa que estava completando a minha alma. Eu queria fazer mais, eu queria estar na casa das pessoas, porque como assistente social eu só atingia quem me procurava. E eu queria colocar a boca no mundo, assim, eu queria falar das questões sociais de uma forma maior, de uma abrangência maior, mas eu também não queria fazer texto, artigo, livro técnico, nada disso, eu queria falar com a população.
E aí, quando foi 2020, que veio a Covid, eu falei, gente, eu vou virar escritora de verdade, eu vou começar a escrever mesmo. Eu já sempre colocava em todos os meus livros questões sociais. E aí, em 2020, eu falei, não, eu comecei. Acho que como muita gente, muitas escritoras viram que dava para viver da escrita, que 2020 foi um ano muito bom para a escrita, né, para e-book, escrita digital. E eu falei, não, eu quero fazer, hoje eu quero ser mais escritora do que assistente social. Eu tenho uma questão aí de concurso público, que quem é concursada sabe que não é tão difícil a gente se desprender de um concurso público, mas desde 2020 até hoje eu venho dizendo que a minha profissão principal é escritora, né? Até a minha maior fonte de renda hoje é com a escrita, não é com o serviço público. Então, o serviço público se tornou uma segunda profissão e eu tenho uma meta aí, até 2000, daqui a 4 anos, eu quero ficar só com a escrita mesmo, porque quando meu filho forma, eu já falei para eles, ó, a minha obrigação vai até o dia do diploma, depois se vira nos 30, hein? Já falei com o Paulo Vamos Henrique fazer também. igual meu marido fala, vamos alugar um motorhome, andar pelo mundo, você vai É, escrevendo, eu vou dirigindo. eu falo para os meus filhos, já falei, o meu filho mais velho já se banca sozinho, desde que ele formou, graças a Deus. E o meu mais novo, eu falei, ó, mamãe vai bancar até o dia do diploma, depois se vira. Então, assim, eu tenho essa meta de mais 4 anos só no serviço público, e quero me aposentar como escritora, mas aposentar só para o INSS, né? Eu quero escrever até enquanto Deus me permitir. Mas foi aí, a minha virada veio com essa questão mesmo, de querer expandir essa conversa com as mulheres pelo mundo, e de falar isso de forma de amor, porque nos meus livros os sapos viram príncipes, né? Mas, assim, nunca escrevi nenhum livro com cara violento, não, viu, gente? Porque, para mim, já é demais. Mas eu acho que essa virada Tem mesmo, que o eu quero seu viver da olhar, escrita. é o seu olhar, né, do mocinho violento e que, na verdade, ele está na dor. Eu gosto dos seus mocinhos porque você traz um novo olhar para essa dor. Não é a dor que vira violência, mas é a dor que vira aquele rabugento, aquele recluso, aquele que tem, Sim, ele é mais evitativo. sim. Eu gosto muito desse estilo de mocinho, assim, quase todos os meus mocinhos são assim. Sofreram pra caramba, não souberam tratar a dor, né? Não souberam colocar a dor para fora. Tirando o senhor que virou, como fala, é funcionário, não, ele Ah, não, virou esse daí pequeno de ônibus. era o Peter, ele era de bem com a vida. Aí ele foi virar funcionário e aí ele acabou se dando mal porque ele não contou para a mocinha e ela ficou muito brava com ele. Teve que pedir perdão depois, mas esse aí era de bem com a vida. Mas a grande maioria dos meus mocinhos quebraram a cara. Ou foi com mulher, ou viram uma situação muito ruim. Tem um deles, o Peter mesmo. O Peter era de bem com a vida, mas ele não queria se envolver com ninguém porque ele via que a mãe dele estava sempre sofrendo com a ausência do pai. E ele falou que não queria uma mulher e uma criança sofrendo com a ausência dele, então ele ia ser um bom vivão a vida inteira, até ele Ah, conhecer a Juliana. iludido, mais um iludido. Mas não é. Mas esse que eu fiz agora, do Caos, que é o Vivo da Montanha, ele é bem sofrido. Assim. Eu trago muito essa coisa do luto nos meus livros, né? Acaba que quase todo livro alguém morre, mas nunca matei o mocinho, por favor. Não, Sempre, protagonista não, não. protagonista Deixa não. esse com a Nicole. A Nicole, ela matou, mas reviveu ele, mas matou. Ah, tá. Não, ainda A não matei Nicole, nenhum outro mocinho. Eu matei ô, o Arthur, que foi uma sofrência, o Arthur nem era o principal. ai, meu Deus. Ô, Cláudia, quando você publicou o seu primeiro livro, você falou, né, que a Carla ela te ajudou todo o processo. Tem algum outro ponto positivo que você tem dessa primeira publicação? E traz para mim um ponto negativo, que você falou, nossa, se eu tivesse estudado mais, ou achei que era isso e errei. Traz esse ponto positivo, um Bom, positivo vamos e um ponto começar pelo negativo. O negativo. negativo foi que eu devia ter conhecido melhor o mercado. Uma coisa que eu tenho mania, o meu lema é antes feito que perfeito, mas esse antes feito que perfeito na literatura, ele me deu um prejuízo financeiro no começo, porque Hum, se eu tivesse estudado um pouco mais o mercado, tivesse estudado mais um pouco os profissionais do mercado, talvez eu tivesse investido menos, e não, porque eu investi um dinheiro bem alto no começo e não tive retorno, né, em livros físicos. E também porque paguei profissionais caros demais, que depois eu tive que pagar outro profissional para consertar a lambança do primeiro profissional. Então, foi uma falta mesmo de observar o mercado e de escolher profissionais melhores. Mas um ponto positivo na minha primeira publicação, porque eu achava antes que para ser escritor tinha que ser alguém que morasse na capital, né? Porque para mim escritor é Paulo Coelho, né? Era Nicolas Sparks, era Monteiro Lobato. Eu falava, gente, quem sou eu? Cláudia Patinho, né? Pensava, como nunca vou conseguir ser uma escritora.
E aí, quando eu lancei o primeiro livro, em 2016, que ele já ficou no meu primeiro livro, ele ficou em 37º lugar no ranking. E eu recebi uma grana bem legal. E aí, quando foi o segundo livro, que ele chegou em 5º lugar no ranking, naquela época a gente ia para a revista Veja, eu lembro que foi uma Isso. festa no meu trabalho, que eu estava na revista Veja. Ali, para mim, foi assim, uma coisa, foi muito positivo, porque apesar de todas as dificuldades que a gente passava no começo, eu ainda falei, caramba, eu escrevo bem, né? Eu posso continuar fazendo isso. Eu tive muitos pontos positivos na minha carreira toda, eu não posso falar que foram mais negativos, não. Quando eu falo que as meninas de hoje têm uma oportunidade que nós não tínhamos na época, é porque não tinha mesmo, né? O mercado para a nossa escrita contemporânea não tinha tanta oferta como tem hoje, né? Não tinha tanta concorrência também de cursos, né? Então, hoje tem vários materiais gratuitos aí na internet e E tudo mais. bem nichado para o nosso mercado, que é de autopublicação, porque tem coisas da publicação de livros que não funciona tanto para a gente, ou de mercado digital, porque nós vendemos um produto digital, mas ainda assim o livro ele tem a sua coisa, essa particularidade que alguns cursos eles não atendem, você tem que misturar não, você tem que filtrar bastante informação para você aplicar no seu trabalho. E falando de trabalho, Cláudia, como que é a sua rotina? Tirando o desafio, mas como que você lida ali com a escrita? Se você é matutina, vespertina, se você divide tudo bonitinho, é desorganizado, organizado. Quer dizer, virginiana, claro que é É, organizado. virginiana. Mas, então, isso é um mito, viu, gente? Virginiana tem uma organização um pouco diferente do que vocês pensam. As pessoas pensam que virginiana é organizadinho, com tudo certinho, né? Vermelho, amarelo, não. A cabeça fica tudo ali cheio de quadradinho organizado, mas assim, a gente é meio. Ainda mais eu que tenho o cérebro acelerado. Então, eu tenho que escrever todo dia. O dia que eu não sento no computador para escrever, eu fico incomodada, assim. É lógico que final de semana, se eu faço alguma coisa, também não é uma coisa tão, né, radical. Mas eu gosto de escrever todo dia. E às vezes eu não consigo chegar perto do computador, alguma coisa, eu escrevo no celular, nem que seja 500 palavrinhas, mas eu escrevo. Olha, mais uma que escreve pelo celular, que Eu doida. consigo. Não escrevo tanto no celular, porque, né, para preservar minha mão, né, meus tendões, meus dedinhos. Mas quando eu não consigo mesmo, assim, chegar. Às vezes eu vou para a Bienal, a gente não leva computador, né? E às vezes é uma vontade louca de escrever à noite, eu vou ali, escrevo no bloquinho de notas. Mas não, eu já escrevi livro, o meu primeiro livro inteiro quase foi no celular. Na época era Nossa, um e é notebook, um computador, enorme, era enorme quase o livro. 140 mil palavras. Na verdade, naquela época nós tínhamos só um computador, né? Meu marido, naquela época, também fazia mais serviço de contabilidade do que ele faz hoje. E tinha celular, eu tinha meu celular, tinha o celular dele, tinha um computador em casa, não tinha notebook. E aí eu escrevi no celular. Aí eu lembro que, assim, com o meu primeiro livro, eu comprei meu primeiro notebook. Foi aquele Acer, né? Aquele Ai, que que é legal! pesadão hoje. Foi meu primeiro livro, eu comprei meu primeiro notebook, assim, fiquei encantadíssima com o notebook. E daí para frente eu escrevo muito no notebook mesmo. O tablet não funcionou, meu filho levou para a faculdade, entendeu? Mas, assim, minha rotina é essa. Todo dia eu escrevo, eu trabalho na prefeitura de manhã, eu sou noturna. Se eu pudesse escrever a noite toda e dormir o dia inteiro, ia ser maravilhoso, mas eu não posso fazer isso, né? Então, Oh, surpresa, você é noturna. eu não escrevo mais à noite porque eu tenho, né, marido, eu tenho filho, eu tenho uma mãe que mora comigo, então algumas questões eu preciso. Então, assim, geralmente eu vou até 7 horas, às vezes até 8 horas, mas assim, geralmente é 7 horas da noite. Mas eu gosto muito de escrever de madrugada. Já escrevi muito de madrugada, mais quando eu era mais nova. Só que hoje eu acordo cedo, né? Então, assim, antigamente eu trabalhava de tarde. Então, eu acordava de manhã, fazia as coisas de casa que eu tinha que fazer, escrevia um pouquinho, ia trabalhar, e aí eu escrevia até tarde da noite. Meu marido trabalhava em um outro horário, então, assim, eu tinha mais tempo sozinha à noite. Hoje não, hoje eu escrevo mais mesmo. Eu cheguei de serviço aquela hora que eu te falei, né? Era 3 horas, e aí eu já faço uma coisa, já vou escrevendo, ali eu vou até às 7 escrevendo, todo dia. A minha rotina é bem louca, assim. Eu consigo cumprir ela todo dia? Às vezes eu tenho alguma questão, às vezes eu tenho que levar minha mãe ao médico, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa, e aí me Mas dá uma você raiva. consegue conciliar os dois trabalhos e ser Consigo, produtiva. Isso aí é consigo. muito legal. Mas aí quando eu não consigo lançar um livro no mês, eu fico brava. Por exemplo, em março eu não lancei um livro. Tudo bem que eu lancei o livro dia 2 de abril, mas eu fiquei muito brava porque eu queria ter lançado em março, que é uma meta minha, né? Pelo menos um por mês. E aí eu não consegui, mas eu lancei um finalzinho de fevereiro e no começo de abril tá valendo. Não, deu tudo certo.
E Cláudia, fala para mim, o que é um lançamento ideal? Você pode dar uma sugestão do livro que você lançou e você falou foi tudo perfeito, lindo, ou você pode trazer um feedback a publicação ideal. Tem a ver com o feedback dos leitores, tem a ver com retorno financeiro, tem a ver com expectativas. Compartilhe um pouco com a gente. Eu acho que até hoje a minha publicação, assim, que foi perfeita, ideal, assim, que é o sonho, pelo menos é o meu sonho, que todas fossem parecidas, foi do meu livro A Filha Rejeitada do Milionário Grego, que foi o livro que ficou no top 1, porque foi um livro que eu escrevi, engraçado, né? A gente pode repetir essa forma, mas parece que tem o tempo do livro, né? Porque eu escrevi assim, esse Sim. livro vai ser campeão, esse livro vai ser campeão. Sabe aquele livro que você fala, cara, esse livro vai ser. E aí eu consegui fazer tudo muito Que é o certinho. moço que está perdido, que encontra a menina no shopping, né? É, e assim, engraçado que essa cena aconteceu no shopping comigo, a cena que ele encontra a criança no shopping aconteceu comigo, né? Eu parei todo o trânsito no estacionamento, era o quarto andar do shopping, todo mundo foi parado atrás de mim aguardando, eu saí do carro, peguei a menininha e levei a menininha para dentro do shopping, voltei, estava todo mundo paradinho atrás de mim, ninguém buzinou, ninguém reclamou, ninguém fez nada, né? Que criança perdida mexe para todo mundo, né? Era uma criança bem pequena, e foi a cena que eu falei, caramba, dá para fazer um livro assim, e foi assim que esse livro nasceu. Então, eu consegui fazer tudo certinho, o enredo fechadinho, casadinho, o personagem redondinho, os personagens, os personagens, né, participavam da história todos também muito redondinho. Eu consegui fazer o tráfego certinho, divulgação certinho. E foi um livro que foi muito bem feito, assim, muito bem, muito amarrado, eu acho. É um outro livro também que eu gosto muito da publicação dele, que foi meu primeiro livro com a editora, que foi Nos Braços do Meu Protetor, que é um livro assim, ele não xodó, assim. Ana! Da Mariana e do Fabrício, né? Homenagem ao Ah, eu casal Vício. porque trata do tráfico de pessoas de um jeito assim tão É, legal, real. Tem as cenas ali, aquela do da visita, né, no da presídio. gente. Gente, eu nunca. A gente sabe, mas a gente não tem ideia. Depois que a gente lê, que a gente percebe o quanto que. Porque, assim, é uma coisa que ninguém pensa, mas nessa época que eu estava escrevendo o livro, eu atendi a mãe de um rapaz que estava preso por causa de droga, e ela me contou chorando como que foi humilhante a revista. E eu falei, cara, eu vou colocar isso no livro, porque é uma coisa que a gente não pensa, né? Não faz parte da nossa vida. Exatamente. E muitas mães, avós, esposas, filhas passam por isso aí nos presídios brasileiros de forma muito ruim, né? E aí a pessoa já está presa, a família, porque a gente tem uma ideia de que todo presidiário, toda família de presidiário são monstros, né? E não são, são pessoas como a gente, né? Que estão sofrendo aí pelo familiar. Então, assim, Nos Braços do Meu Protetor também foi um livro que eu gostei muito, foi meu primeiro livro de editora, foi muito bacana, foi a época que eu estava. Eu demorei muito a entrar numa editora, assim, muito a querer entrar numa editora, e eu sempre falava assim, eu quero uma editora mineira, eu queria uma editora mineira, porque mineiro tem essa coisa, né? Verdade. Eu não sei se todo mundo tem isso nos seus estados, mas a gente que é mineiro, a gente tem uma coisa meio assim, eu amo Minas, sabe aquela coisa mineira bate no Aham. peito? Mineira é meio assim. E eu queria uma editora mineira. Aí apareceu que foi a que foi a Portal na minha vida, e foi muito bom, né, quando eu lancei esse livro. Mas hoje a gente Ai, está em outro mercado, né? Então, cada lançamento é uma caixinha de surpresa, mas a gente consegue prever algumas coisas. Né? Eu mesmo, hoje eu sei onde eu estou acertando, onde eu não estou acertando. Aí você vai perguntar, então por que você sabe onde você está errando, por que você não acerta? Porque não é tão simples assim, né? o É, acertar não é só apertar um botão, né? Às vezes o não. acertar é um caminho, é um É, processo, não e é às só vezes uma é um momento. atividade, é uma constância de atividades. E no meu caso, eu sei que o acertar tem muito a ver com minhas duas profissões, né? Fica muito difícil fazer tudo certinho, tendo que conciliar duas profissões. Então, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse dedicando só à escrita, eu estaria melhor com os resultados do que eu gostaria de estar. Minha meta, não a meta dos outros, né? Porque os leitores estão felizes com meus livros, tá bom. Eu estou muito feliz com o resultado que os leitores me trazem, feedback dos leitores. A minha cobrança é comigo mesma. A virginiana sofre com isso, viu, gente? Se cobrando. Ao mesmo tempo, eu falo, não, você tem uma meta, calma, é 4 anos, calma, calma. Tem um porquê, tem um propósito por trás disso, né? Ah, muito legal. E olha, e ajudar todo mundo que está ouvindo. E percebe aí, existem duas coisas, né? A escrita pode contribuir, a gente só precisa de um pouquinho mais de paciência, perseverança. É, Chegando para o final aqui da nossa entrevista, eu quero que você deixe a sua dica de milhões.
seja para o escritor que está começando, ou seja o escritor que já está nessa jornada. Compartilha com a gente a sua dica de milhões do nosso meio literário. Eu sempre digo para todo mundo que a minha dica de milhões é estudem, não tenham pressa. Eu vejo que os escritores ainda têm muita pressa, principalmente quando está começando, ainda querem fazer tudo atropelado, e eu digo mesmo, hoje tem muita oportunidade de já começar certo. Se tiver um pouquinho de paciência, se tiver o tempo do livro, porque às vezes a pessoa quer. Isso que a gente faz, a Mari faz mais que eu, mas isso que a gente faz, de lançar todo mês, de ser feito louca, isso não é uma coisa bacana para um primeiro livro. Eu não fazia assim no meu primeiro ano, né? Tanto que o meu livro Vencendo a Dor, eu fiquei em 2014, 15 com o livro Vencendo a Dor, e lancei ele em março de 2016. Eu só lancei o segundo livro, que foi O Desafio do Destino, se não me engano, em novembro de 2016, mas eu fui escrever, então eu lancei 2 livros no ano. Hoje a gente faz essa coisa de lançar, eu lanço geralmente 12, 14 livros no ano, mas não é recomendado que uma pessoa está começando já tem essa pressa toda, né? A gente não começa a viver de Porque tem livro. uma maturidade de escrita, porque não é só Sim. entender o mercado e fazer o marketing, tem que ter essa maturidade de escrita, saber qual que é o É. tipo de temas que você vai escrever, o que você está afim, né? Que você está afim de escrever, o que você não É. quer escrever. E também criar a sua voz de autora, né? A gente está no mercado, né? Literatura, a gente está no mercado do livro. A gente tem algumas questões que a gente sabe que são comerciais, que a gente precisa ali minimamente seguir um roteiro, entre aspas, mas a gente tem a nossa voz no livro, né? Eu faço questão de nunca sair da minha voz. Por mais que às vezes o mercado peça outras coisas, e às vezes as fórmulas, as receitas prontas, elas dão certo, tá aí, né, o pessoal que está sempre repetindo a receita, mas eu acho que cada escritor ele tem que saber o que vai fazer também bem para ele. Se eu tivesse fazendo só receitas prontas, todos os livros, eu acho que eu não estaria, talvez, escrevendo até hoje, ou tão satisfeita como eu estou até hoje. Eu termino um livro assim, caramba, esse livro tá, caramba, foi eu que fiz. Todos os meus livros eu termino assim, mas porque eu tenho a minha voz, eu mantenho essa fidelidade de colocar a minha voz no livro, na minha marca ali. Mesmo sabendo que talvez essa minha voz que eu quero pôr nos livros, talvez não vá me gerar um financeiro que eu quero, que eu preciso. Mas eu ainda prezo por a minha marca registrada. A gente brinca, né? Cada um tem uma meta, uma forma de trabalhar, e tá tudo bem. Não estou dizendo que está errado quem faz receita pronta, não é nada disso. Estou dizendo que até quando eu vou cozinhar mesmo, eu não sigo uma receita ali à risca, eu sempre invento alguma coisa, coloco um toque, eu sou dessas. Então, assim, os meus livros, se alguém lê, vai falar, esse livro que é da Cláudia, entendeu? E eu gosto de ter essa impressão minha no livro. Então, eu acho assim, que se a pessoa quer, são duas coisas, né, Mário? Se a pessoa quer escrever, não tem plantar uma árvore, ter um filho e escrever um É. livro, se a pessoa está nessa, Aham. eu quero escrever 1, 2 ou 3 livros, beleza, vai, né, pode fazer do jeito que quiser, no seu tempo, faz ali o lançamento na cidade, vai ter o livro é eterno, né? A gente morre, o livro vai ficar aí. Então, o livro é eterno. Agora, se a gente quer viver de escrita, a gente tem que pensar na rotina, no planejamento, na estrutura, e fazer cada dia um pouquinho, porque o que a gente quer fazer como profissão é para sempre, até a gente conseguir. Então, não dá para ser uma coisa assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, hoje, por exemplo, sou um profissional do livro. Gosto do ranking? Lógico, né? Quem não gosta do ranking, né? Gostaria de estar todas as vezes no top 5? Lógico que eu gostaria de estar todas as vezes no top 5. Mas para estar no top 5, eu estou disposto para fazer o que precisa ser feito? Não. Então, onde eu estou, tá bom. É, exatamente. E há outras formas, não é só isso a carreira, né? Há outras formas de destacar. E eu acho que esse é o verdadeiro exercício de criatividade para o escritor, que é Sim. maneiras diferentes de falar a mesma coisa, ou maneiras diferentes para alcançar determinado lugar, porque você não vai fazer a mesma coisa que o outro, mas você pode ser criativa e achar uma outra maneira, que é um outro caminho para chegar no mesmo lugar. Eu lembro, né, Mari, quando começou o Rejeitada, né? O primeiro Rejeitada, que eu acho que foi. Eu não lembro de um Rejeitada antes do seu, não. Assim, eu acho que o seu foi. Se tiver, eu não lembro. Eu lembro quando você fez o Rejeitada, eu falei, ô, Mari, eu posso usar o Rejeitada? Eu falei, pode. Lembra? E a coisa foi virando assim, né? E hoje tem tantas rejeitadas aí nos títulos, e cada um com uma história. É inspiração, né? Eu falo assim, gente, não existe essa coisa hoje da pessoa falar assim, copiou uma ideia.
Hoje em dia a gente está vivendo num mundo tão polarizado, com tanta informação circulando, que eu acredito que ninguém consiga criar nada do zero mais. Tudo Não vai ser uma tem. somatória de experiências, de ideias, de aprendizados, de apricolagem daqui, apricolagem dali, inspira aqui, inspira ali. Eu, por exemplo, tenho 54 anos. Imagino o tanto de coisa que eu já vi, que eu já vivi, que eu já passei, que eu já estudei. Não vai ser, o que eu vou falar não vai ser só a coisa que a Cláudia falou. É uma somatória de tudo que eu vivi, né? É a mesma coisa do livro. Então, assim, o pessoal fica muito preocupado com plágio. Eu não me preocupo com isso. Outro dia me mandaram um vídeo, nem te falei, me mandaram um vídeo de uma blogueira falando sobre, ela começou falando de um livro que o cara estava em Nova York, era um CEO milionário, e a brasileira trabalhava no hotel, e estava sempre de olho lá no CEO, e aí ela foi Ah, arrumar o quarto do da CEO achando que... camareira, sim. Isso. E ela foi arrumar o quarto do CEO, achando que ele era um velho, aí chegou um bonitão, aí ela correu para o banheiro, derramou tudo no banheiro e ele acabou encontrando. Aí o pessoal, Cláudia, tá plagiando, viciado no seu espanhol. Eu falei, gente, não tá. Milhões de brasileiros trabalham nos Estados Unidos, milhões de CEOs vão para Nova York para hotéis famosos. Então assim, eu não tenho essa paranoia comigo, não, de ficar vigiando, ai, me plagiou no Wattpad, eu não vigio nada. Eu não me preocupo com Até isso. porque a gente tem que ter, o nosso tempo é precioso e a gente gasta É, ele para escrever, né? Tem muita é. escrita, Eu não TikTok tenho. para fazer, post no É, Instagram. e eu sou aquelas que tenho pouco tempo mesmo. Muitas vezes eu falo assim, Mari, o que está rolando aí? Qual que é a treta? Porque ou eu tenho que escolher, ou eu vou ficar consumindo conteúdo na internet, ou eu vou escrever. Então, o que eu faço é escrever, escrever. Quando eu dou uma paradinha, às vezes vendo televisão, eu respondo todo mundo na rede social. Ontem eu respondi Instagram até meia-noite e 15, meu estava ardendo, mas respondi. Nossa. E aí faço o TikTok, aí às vezes eu vou ali nas amigas, assisto das amigas, curto das amigas, comendo das amigas e só. Eu não consigo. O pessoal fala, Cláudio, você não vê jornal? Eu falei, gente, não tenho tempo. Se eu for, ou eu vou ver jornal, eu vou escrever. E quando eu estou vendo série com o marido ali, eu estou com o celular respondendo um leitor também. Então, assim, o meu tempo é meio louco, assim. Então, não me preocupo muito com essas coisas, não. Eu vou fazendo o meu e eu acho que ninguém copia nada de ninguém e não estou preocupado com isso, não. É isso aí. Muito obrigada, Cláudia, pela Nada. participação. Conta para a gente aonde encontra vocês, a rede social, livros. Todas as minhas redes sociais, a autora Cláudia Castro. Tenho aí, eu tenho YouTube, tenho WhatsApp, tenho Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Os meus livros estão todos na Amazon e também tenho livros na editora Portal, no grupo editorial Portal, no site da editora, no site da Shopee, na Amazon também tem físico e e-book. E, quiser falar comigo, falem comigo, eu respondo todo mundo. Tá? Meu telefone está no Instagram, quem quiser mandar WhatsApp pode mandar também. Eu falo que meu telefone está no mundo, não tem problema não. Pode mandar mensagem, eu gosto de conversar com os leitores, eu gosto de bater papo. Oi? Muito bom. Então tá bom, gente. Nada, Até mais. Obrigada. nada, beijo.